Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gibran, sou fundador da Tecno. Vocês já imaginaram sobre os nossos neurônios, né? Nós temos 86 bilhões de neurônios. Como que eles foram contados? Quem contou e como foi contado? E tem uma brasileira envolvida nisso, um brasileiro e um brasileiro. Mas quem tocou esta pesquisa foi a Suzana Herculano. Suzana Herculano, a partir de 2005, junto com o Roberto Lente, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles descobriram uma técnica, né? Aperfeiçoaram, aprimoraram uma técnica chamada de fracionamento isotrópico para contar os neurônios. Mas antes de explicar como foi feita essa técnica, esse problema ele durou mais de 150 anos para se entender quantos neurônios tinha no nosso cérebro. E eram todos feitos a partir de estimativas, e essas estimativas extremamente imprecisas, a partir de métodos um pouco mais imprecisos. Se entendia antes que nós tínhamos 100 bilhões de neurônios e 1 trilhão de células da glia, que são células auxiliares que suportam o neurônio, com alimentação e com outros tipos de suporte, né? Então se tinha a ideia de que era a proporção de 10 para 1, ou seja, para cada neurônio tinham 10 células da glia, que são células de suporte. Isso assim, durante os 100, 150 anos. E tinha algumas técnicas que eles utilizavam, algumas técnicas de aproximação que se utilizava para fazer essa contagem. E aí eu vou explicar como que eram essas técnicas. Tinham basicamente duas técnicas que eles utilizavam. A primeira na técnica de histologia, que eles fatiavam o cérebro, e quando fatiava o cérebro, no microscópio ou com algumas técnicas de coloração que eles colocavam, os núcleos das células eram coloridos, e a partir daí eles contavam os núcleos, depois faziam estimativa do total do nosso cérebro. Só que tinha alguns problemas em cima disso. Como você fatiava, dependendo da forma que você fatiava, poderia acontecer de você fatiar a célula no meio e em duas fatias você visualizar a mesma célula em duas fatias e contar duas vezes. O outro problema é o problema de você estar considerando que no cérebro se tem a mesma distribuição de neurônios. Então, se você não pegar amostras corretas no cérebro, pode ser que você fatie pedaços e conte pedaços, né, trechos do cérebro, os quais não representam a distribuição total do cérebro de neurônio. Isso daria uma estimativa imprecisa. Então, esta era uma técnica, uma forma de estimar quantos neurônios que a gente tem no cérebro. E outro ponto interessante, né? Essa parte de histologia tinha outro problema também de encolhimento cerebral. Quando uma pessoa envelhece, ou até depois que ela morre, existe um encolhimento ali do tecido cerebral. Isso também atrapalha no processo de contagem do cérebro. Outra técnica é outro abordagem que eles fazem, que é a contagem de DNA, a quantidade de DNA num determinado conjunto de células. Então eles pegam o cérebro e acrescentam a partir de algumas técnicas, eles extraem somente a quantidade, somente os DNAs, né, as fitas, e depois eles contam quantas que tem. O problema disso é que você acaba contando também outras células, né, e isso acaba prejudicando muito essa contagem. Aí, a partir de 2005, a Suzana Herculano, ela aperfeiçoou, né, uma técnica que trata-se do seguinte: é uma técnica de fracionamento isotrópico. Ela teve uma ideia de pegar um detergente, né, para fazer esse processo de fracionamento, detergente mesmo, de gordura, né? Pegava o tecido cerebral, acrescentava o detergente, fazia uma mistura ali, aí havia uma dissociação, um fracionamento das células, aí virava uma sopa mesmo. E a partir daí coloca um produto, né, um produto químico que vai colorir ela colore alguns perfis em alguns tipos de neurônio, e a partir desses neurônios que são coloridos nessa sopa meio líquida, você faz a contagem ali dessas células, né? E aí, com isso, ela conseguiu fazer uma estimativa um pouco melhor, porque nesse momento do fracionamento, independente da área que foi extraída esse conjunto do tecido cerebral, no momento do fracionamento você consegue fazer com que eles fiquem igualmente espaçados, e a partir daí a contagem é feita com a melhor qualidade. E aí chegou-se no cálculo de mais ou menos 86 bilhões de neurônios, né? E antes, né, você achava que tinha 100 bilhões no mundo inteiro. E hoje, graças ao trabalho da Suzana Herculano, em todos os livros, né, todos os trabalhos científicos se colocam 86 bilhões de neurônios. E também as células da glia, a estimativa, melhorou-se a estimativa das células da glia, que são células extremamente
importantes para o nosso funcionamento cerebral. Antigamente se entendia como função, proporção de 10 para 1, hoje está de 1 para 1,5, na verdade 1 para 1,1. Então, enquanto nós temos 86 bilhões de neurônios, de células auxiliares, nós temos aproximadamente 87, 88 bilhões. Isso varia ainda, né? Essa quantidade que eu falei varia entre pessoa e pessoa, mas é mais ou menos 86, mais ou menos 8 bilhões de neurônios. Ou seja, muito pouco falado, muito pouco explorado. Tem uma brasileira envolvida neste projeto, um trabalho excepcional da Suzana Herculano. E fica aí essa dica para vocês, aproveitando que estamos na semana do cientista da ciência. E a técnica trabalha com inteligência artificial, também envolve conhecimento de neurociência nos projetos e nos trabalhos, nos produtos que a gente desenvolve. Alguns produtos a gente utiliza esses conhecimentos e temos pesquisas na área. E nada mais do que justo homenagear neste momento a Suzana Herculano, que graças a ela se trouxe uma nova visão, uma nova percepção do nosso cérebro, né? E teve um trabalho, teve um efeito positivo colateral, que é o seguinte: se entendiam que os humanos, a proporção de neurônios dos humanos, ela era uma exceção aos primatas. Então a Suzana não só estudou isso, como ela teve um outro estudo também, que ela estudou a rugosidade, né, do nosso cérebro, e entendeu que nós não somos a exceção. Existe um acréscimo proporcional do número de neurônios do ser humano com os demais primatas. A diferença é basicamente influenciada pelo tamanho do nosso cérebro e não pela exceção, ou seja, não somos excepcionais, não somos nada diferentes dos primatas. O que existe é uma evolução linear a partir dessa cadeia né, dentro do grupo dos primatas. Só que isso é assunto para outro momento. Espero que vocês tenham gostado e assim, né, valorizar os pesquisadores brasileiros, porque tem muita pesquisa importante no Brasil. Um grande abraço para vocês e até mais.